amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula. Hoje um assunto bem interessante, um assunto que eu garanto para você que é de interesse comum de todos, interesse coletivo. A gente vai falar da resolução do CONTRAN 723 de 2018. Essa resolução, ela trata de dois assuntos bem específicos, né? Primeiro assunto é do processo administrativo, né? Processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir e também ou da sua respectiva cassação. Nós sabemos que tanto a suspensão quanto a cassação são penalidades previstas no CTB. Então, para a aplicação dessas penalidades, preste muita atenção, isso lá na nossa aula do CTB nós já falamos sobre isso, a necessidade da instauração de um processo administrativo, é claro, onde vai ser garantido aí o direito de defesa do condutor em defender a não suspensão ou a não cassação do seu direito de se dirigir ou CNH. Bacana, então vamos lá. Então esse aqui é o assunto que a gente vai tratar para vocês. Suspensão, cassação, e trata também sobre o curso de preventivo de reciclagem, né? Ok, vamos lá. Capítulo, toda ela estruturada em capítulo. Vamos para o primeiro capítulo, capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 2º, lá. Essa resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, CNT, quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como o curso preventivo de reciclagem. Então, esse aqui é o objeto da nossa resolução, né? Ok, vem comigo. Aqui já dou a primeira dica de concurso para vocês. O examinador pode elaborar uma questão dizendo o seguinte: olha, você já sabe na altura do campeonato que para a suspensão do seu direito de dirigir, você tem duas hipóteses. Ou é por pontuação, atingiu 20 pontos ou mais, tá? Você pode perder o seu direito de dirigir. Ou, qual situação, professor? Ou por transgressão. Por exemplo, vamos lá, a transgressão mais comum que tem aí, artigo 65 do CTB, que está lá, dirigir sob efeito de álcool. Ali, você foi pego, testou positivo, o que acontece? Você tem aí a penalidade da suspensão do direito de dirigir. O que o examinador pode cobrar de você? Olha, você vai aplicar a penalidade, a aplicação da penalidade será automática, negativo. Para a aplicação, preste muita atenção, da suspensão ou da cassação, há a necessidade do procedimento administrativo. Então, essa resolução vai tratar desse procedimento administrativo. Bacana? Artigo 3º, vem comigo, olha só, trata das duas hipóteses que nós temos, que é a hipótese da suspensão. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos, né? 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Então, essa aqui, ela é por pontuação, ó, pontuação. Então, o cara, em 12 meses, né? 12 meses atingiu 20 pontos, ele poderá perder aí. Poderá perder o quê? Poderá ser punido pela suspensão do seu direito de dirigir. Segundo caso, que é chamado de transgressão, olha, por transgressão, por infração. Por transgressão, as normas estabelecidas no CTB, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aí, chama a atenção para vocês, né? O artigo aí, ó, 165, por exemplo, lá nós temos penalidade, né? Nós temos lá penalidade, suspensão, né? Multa, né? Multa 10x, né? Multa 10x e suspensão durante 12 meses do direito de dirigir. Então, aqui são os dois casos aí de suspensão. É claro que esses dois casos de suspensão nós já trabalhamos lá no CTB. Isso aqui foi mais uma revisão para vocês, né? Artigo 4º, né? Vem comigo aqui. Agora, a cassação do documento de habilitação será imposta nos seguintes casos, né? Então, nós temos aqui, né, dois casos aqui, na verdade, nós temos 3 casos de cassação, né? Eu vou falar para vocês 2 casos que estão na resolução. Vem comigo. Primeiro, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Olha que coisa interessante, né? Quando suspenso o direito de dirigir,
Professor, quando que ele tem o direito de dirigir? Quando que ele suspende o direito dele? Ou por pontuação, 20 pontos a cada 12 meses, ou por transgressão, alguma infração que conste previamente a penalidade de suspensão. Está lá, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece aqui? Se ele for pego, se ele dirigir, né, durante a punição da suspensão, o que acontece com ele? O infrator vai, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Neste caso aqui, vai ser aplicada a penalidade da cassação. É o primeiro caso. Segundo caso, né? Presta atenção. No caso de reincidência, marque isso, reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3º do artigo 62. Nos artigos 163, 164, 165, tá? 173, 174 e 175, todos do CTB. Então, é o seguinte, segundo caso de cassação, né? O que acontece? No caso de reincidência. Então, ele está reincidindo exatamente nessas punições. Professor, o que tem em comum essas penalidades? Todas essas penalidades está previsto lá no CTB o quê? A penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, em 12 meses, ele é reincidente nessas penalidades, automaticamente ele já vai responder pela cassação do documento. Professor, vamos lá. Inciso 3º do artigo 62. O que trata isso aí? Artigo 3º artigo 3º aí, né? Artigo 3º da 162. O que acontece? Ah, professor, mas ele vai estar suspenso. Não necessariamente, né? Por exemplo, ele pode ter pego um gancho de 60 dias. Ele pegou um gancho de 60 dias, aí dentro do prazo de 12 meses, ele vai lá, ele é reincidente exatamente da inciso 3º 2. Ele foi pego o quê? Com categoria, com habilitação com a categoria diferente, né? Ele tem categoria B e estava dirigindo um caminhão, por exemplo, que exigia categoria C. Nesse caso, ele vai perder, vai ter a cassação. 2, né? 163 é decorrente do quê? Do proprietário, né? Você entrega, né? Você entrega o veículo para não habilitado, que é o 62. O 64 é quando você permite, né? O 65 é lei seca. O 63, né? O 63 fala disputar corrida, né? O 174, aliás, promover competição, e 175 é cavalinho de pau aí. São todas infrações previstas no CTB que tem penalidade de suspensão. Bacana? Ok, artigo 5º. As penalidades que trata essa resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. A partir do momento que o legislador, né, no caso aqui, claro, o CTB já diz isso, né? Que o CTB e essa resolução vem confirmar o procedimento, fala, olha, para suspensão, para cassação, há necessidade do quê? Do processo administrativo. No caso, o processo administrativo aqui será assegurado sempre o quê? Ampla defesa, direito ao contraditório e o devido processo legal para ter a aplicação dessas penalidades. Bacana? Ok, inclusive é um preceito aí fundamental do nosso povo, né? Capítulo 2º, e agora? Agora a gente vai falar o capítulo 2º, a gente vai falar tudo sobre o quê? A suspensão do direito de dirigir. Vem comigo. A suspensão, nós temos o quê? 2 tipos de suspensão. Primeiro, por pontuação. Vem comigo. Esgotados todos os meios de defesa, olha aí, esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, a pontuação prevista no artigo 259, né, 259 do CTB, será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, aí, professor, o que significa esgotados todos os meios de defesa, né, da infração na esfera administrativa? Vamos supor que o cara está lá, né, com ele tem uma infração gravíssima, por exemplo, né, uma infração gravíssima, 7 pontos, né? E aí, professor, deu lá a infração gravíssima, 7 pontos, né? Ele entrou com recurso na JARE, o recurso não foi provido, JARE primeira instância, vai para a segunda instância, no caso estadual, vai para o CETRAN, né? Vai para o CETRAN, lá no CETRAN, a segunda instância, né? Somente depois, preste atenção, né? De toda,
esgotados todos os meios de defesa. Então ele está fazendo aqui a defesa em primeira instância, ele fez a defesa da segunda instância dessa multa. Essa multa aqui, ela dessa infração aqui, não vai originar a penalidade de suspensão, mas é o quê? Pelo conjunto das ações dele no trânsito, que é por 20 pontos, né? O que vai acontecer com o cara? A pontuação prevista no artigo 259, ou seja, 20 pontos, olha aí, 20 pontos do CTB, será considerada para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão. Então, a partir do momento que esgotou todos os meios de defesa dele, né, atingiu 20 pontos, a autoridade de trânsito está autorizada a o quê? Tão somente fazer a instauração do PAD, né? Do PAD não, a instauração do processo administrativo de trânsito aí, para quê? Para o processo de suspensão do direito de... Mas tem que ter o quê? Um processo administrativo. Isso que diz a resolução, isso que diz aqui a legislação. Vem comigo, vamos lá, né? Vamos lá. Artigo 7º, vem comigo. Para fins de cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 3º, tá? Professor, inciso 1º do inciso 3º, o quê? É a suspensão por pontuação. Serão consideradas as datas do cometimento das infrações, né? Então é o seguinte, sempre vai considerar a data do cometimento da infração. Isso aqui é a data, isso aqui é importante. Por quê, professor? Professor, eu recebi aí uma infração no dia 2 de abril. Bacana, né? E aí, eu fui notificado, fui atuado nos 30 dias lá que a autoridade tem a obrigação de fazer isso. Entrei com uma defesa aí, a defesa de atuação junto à autoridade, ele não aceitou essa minha defesa, enfim, ele me fez ele aplicou a penalidade, entrei com recurso na Jari, esse processo aí demorou 60 dias, 90 dias, vamos supor, né? Depois não concordei com a Jari, entrei com a segunda instância lá no CETRAN, no caso estadual, e aí, professor, aí eu perdi. Qual que é a data que deve valer? Ó, dia 2 de abril, até a via sacra dele foi no dia 20 de dezembro no CETRAN, no Conselho Estadual de Trânsito. E aí? Aqui diz claramente, para fins de cumprimento do disposto no inciso 1, artigo 3º, serão consideradas datas do cometimento das infrações. Então, lá atrás, quando cometeu a infração, né? Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito que aplicam a penalidade de multa deverão comunicar por meio do registro no RENAINF, RENAINF é o sistema que controla esse produto, ou outro sistema eletrônico, aos órgãos executivos de trânsito, de registro do documento de habilitação, a pontuação correspondente após o encerramento da instância administrativa de infração. Professor, o que significa o parágrafo 1º? É muito simples, o meu domicílio aqui em Cuiabá é o Detran Mato Grosso. Eu fui lá para o nosso querido Rio de Janeiro, né, e lá cometi uma infração de trânsito. O que acontece? Foi lá, a infração ela vai circular onde? Lá no Rio de Janeiro, Detran Rio. Só que o Detran Rio, por força do parágrafo 7º, parágrafo 1º, artigo 7º, parágrafo 1º, ele deverá informar o RENAINF. E o RENAINF, claro, ao Detran, na qual eu sou registrado, lá no meu prontuário no RENASH, no RENAINF terá essa infração registrada. Segundo, será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. Então, a cada 12 meses, tá? Em 12 meses aí, se você atingiu, você vai ter um único processo administrativo, tá? Um único processo. Então, ele quis unificar o processo aqui. Parágrafo 3º. Não serão computados pontos nas infrações que preverem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ah, professor, não serão computados pontos, né? Professor, por exemplo, o cara foi lá e ele caiu, né? E ele caiu no 65, que é a lei seca. É o que dá mais penalidades aí de suspensão, né? Caiu na lei seca. Lá na penalidade do artigo 65 da lei seca já tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Por 12. Então, ali naquele momento, a pontuação de 7 pontos não vai para o prontuário do condutor. Por quê? Porque ali entende-se, vamos interpretar o direito aqui, que naquele momento ele perdeu o seu direito de dirigir, né? Foi suspenso o seu direito de dirigir, então não conta essa pontuação, bela questão de prova, né? Ressalvada a hipótese do parágrafo 3º, todas as demais infrações previstas no CTB
deverão ser consideradas para o cômputo da pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário, né? Professor, essa parte final eu não entendi, inclusive as de responsabilidade do proprietário. Professor, não estou entendendo, vamos lá. Vamos supor que o cara está faltando equipamento obrigatório do carro. O carro é meu, bacana, né? Eu tenho um condutor aí, eu tenho um condutor principal, ele registrei ele lá no Detran, certinho, de boa, tranquilo. E aí o seguinte, está lá faltando equipamento obrigatório, né? O veículo está faltando o equipamento obrigatório. E aí, professor, está faltando esse equipamento obrigatório? O agente de trânsito faz a atuação, identifica o condutor, mas como é o equipamento do veículo, é o quê? De responsabilidade de quem? Do proprietário. Então aquela pontuação, mesmo não conduzindo, mas como eu sou responsável pela propriedade do veículo, eu sou responsável por essa infração, o que acontece? O que acontece? Eu vou levar os pontos do meu prontuário do veículo, né? Bacana, vamos lá. Parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º. A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa dos autos de infração, o órgão atuador deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro de habilitação para que sejam adotadas as providências quanto ao processamento administrativo, processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, eventualmente instaurados com base nas atuações anuladas, né? Então o que acontece aqui? Onde que começa todo esse processo? Começa num cara chamado de quê? De AIT, né? Auto de infração de trânsito. O que está falando? Ó, a qualquer tempo havendo anulação judicial, ou seja, você recorreu ao Poder Judiciário, pode, com certeza, né? Ou administrativamente, anulou o auto de infração. Se você a qualquer tempo anulou o auto de infração, esse auto de infração que provocou o quê? A sua penalidade. Logo, nós temos que restaurar o quê? O que estava antes do auto de infração. Isso que está dizendo aí, que sejam adotadas providências contra a processos administrativos de suspensão ou cassação de dirigir, eventualmente instaurados. Então ele vai ter que fazer uma atuação, né? E vai ter que limpar, vai ter que tomar todas as providências para atuações sejam anuladas, né? Professor, como é que pode acontecer isso? Eu já vi um caso desse, né? A menina foi pega, né? Diz que foi pega lá, né? Recebeu lá uma lei seca, né? Foi lei seca, não sei o quê. E ela, judicialmente, ela conseguiu provar, né, que foi o negócio dos dentes, né? Esqueci lá que é um produto que ela comprou, né? Esse produto que ela comprou do supermercado, ela fez enxágue dos dentes com cloro, com flúor, alguma coisa aí. E aí o seguinte, ela conseguiu provar que ela não tinha consumido, que ela assoprou lá o canudinho do bafômetro, né? Conseguiu anular. Logo, o quê? Volta à situação anterior. Justo, com certeza, né? Parágrafo 6º, vem comigo. Configurada a hipótese do parágrafo 5º, o órgão de registro da habilitação anulará, de ofício, ou seja, de vontade do órgão, ok? A penalidade eventualmente aplicada, cancelamento do registro do RENASC, ainda que tenha havido o encerramento da instância administrativa. Então, volta toda a situação anterior. Bacana? Então, é isso que nós temos aí nessa aula sobre a suspensão por pontuação. Gente, a aula tem muita coisa interessante aí. Muita coisa interessante. Eu peço que vocês fiquem até o final da aula, né? Vamos lá. Infração agora, por infração específica, ou seja, por transgressão. Neste caso aqui, o que acontece? Vamos lá, o nosso artiguinho da lei seca, né? Lei seca, artiguinho 165. Lei seca, consumiu bebida alcoólica, acabou. É sobre efeito de álcool, não pode dirigir sobre efeito de álcool. Dirigiu, dançou. Ele vai já ter o direito suspenso, né? Vai responder um processo administrativo de suspensão. Para fins de cumprimento do disposto do inciso 2º do artigo 3º, que é a suspensão por transgressão, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma. Agora aqui, ele coloca aqui todas as regras de instauração, né? Primeiro, nós temos dois casos aqui, né? O primeiro caso é aquela situação na qual, quando o infrator for o proprietário do veículo, né? Então, olha aí, eu sou o condutor, eu sou o infrator, eu estou lá conduzindo sob efeito de álcool. Ó, vou isolar aqui, porque eu não consumo, eu já consumi muito, mas hoje eu não consumo mais esse tipo de produto aí, né? Eu sou o quê? O infrator e ao mesmo tempo o proprietário do veículo, né? O que acontece aqui? Vem comigo.
Para as atuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual, DETRAN, do registro de documento de habilitação do infrator, então ainda me interessa, cara, se eu fiz, né? Vai ter lá atuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual, de registro do documento de habilitação do infrator. Quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado o processo único, tá, de aplicação das penalidades, de multa e de suspensão do direito de dirigir nos termos do parágrafo 10 do artigo 261. Então aí, o artigo 261 do CTB é o artigo da suspensão. Então vai seguir um único processo, tá? O único processo que vai ser o processo da aplicação da penalidade. Aqui no caso aqui, se ele for pego lá na lei seca, por exemplo, já existe a notificação de atuação dele, vai andar junto ao mesmo tempo a suspensão. Professor, o que diz o parágrafo 10º, né? Vem comigo, né? O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2 do caput, ou seja, por transgressão, desse artigo, deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa. Então, exatamente está reproduzindo o inciso 1º, está reproduzindo o parágrafo 10º do artigo 261. 2. Para as demais atuações, né? Professor, para as demais situações, né? Autuações. Exemplo, eu sou o dono do veículo, tá? Eu sou o dono do veículo e emprestei para um colega. O colega foi lá e caiu na lei seca. Essas demais situações, né? Ok, vem comigo. Para as demais atuações, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente o órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação via RENAINF ou outro sistema para que instaure processo administrativo com vista à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então aí, o que acontece, né? Para as demais atuações, ele vai ter que finalizar primeiro o julgamento, aí, ó, o encerramento da instância administrativa de julgamento, tá? Ele vai ter que fazer, julgar todo o primeiro, o segundo aí. É porque não foi eu, né? Não sou eu o proprietário, né? É outro, né? Tem toda outra sistemática aí, só depois de todo o processo administrativo que poderá aí, abrir o processo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, né? Vamos lá, parágrafo único, vem comigo aqui. Na hipótese prevista no inciso 1, proprietário, ele é o infrator. O procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução 619, tá, de 6 de setembro de 2016, e as suas alterações sucedâneas devendo constar ainda, né? Professor, e agora, né? Nós temos aqui essa resolução, inclusive nós temos essa resolução gravada, tá? Essa resolução gravada, tá? Essa resolução gravada aqui, ele fala do auto de infração, tá? Aí ele fala da notificação da atuação e ele fala da notificação da penalidade, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que além de todas as notificações, todas as informações constantes na 119, deverá constar ainda notificação de atuação, é uma delas, né? Está atuando lá, né? De atuação do quê? Atuação do auto de infração de trânsito. As informações que, mantida a atuação, serão aplicadas as penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. E a notificação da penalidade, olha aí, as informações referentes à penalidade de multa e à penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 15 dessa resolução. A gente vai ver o artigo 15 da resolução. Bacana? Então ele vai ter que informar na notificação de atuação, né, a grande sacada e novidade aqui é a questão da suspensão do direito de dirigir, né? Claro que é uma coisa mais importante aí, né? Bacana. E agora a gente vai para o capítulo 3º e a gente vai falar o que do capítulo 3º? Do curso de reciclagem, né? Do curso de reciclagem preventivo. Ah, professor, vamos lá, né? Vamos lá, uma explicação geral para você entender. Você pega aí, né? O cara deu 14 pontos. Puta, é 20, falta pouco, né? E aí, professor, eu não posso ficar sem, não posso ficar um dia sem minha carteira de habilitação porque eu vivo dela. Eu vivo do setor logístico. E aí? Aí o legislador, sabiamente, lá no CTB, falou, cara, você pode fazer um curso aí de reciclagem, se você fizer o curso, a gente vai zerar isso aí. Ele é preventivo, né? Educativo. Pode, né? Então tá aqui, vem comigo.
Para fins do cumprimento do disposto do parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 261, tá, do CTB, o órgão executivo de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor aplicará a regulamentação prevista no artigo 268 do CTB. Né? Ok. Bacana, professor. E aí, professor, é curso preventivo. Quem que pode fazer esse curso preventivo? Eu tenho a categoria B, posso? Vamos lá. Ó, não pode, por quê? Porque somente pode as pessoas previamente mencionadas no parágrafo 5º. Professor, quem que são? Vem comigo aqui. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitados na categoria C, D ou E. Então, é categoria C, D e E, ok? Atividade remunerada, tem que estar lá EAR, na anotação lá na habilitação dele. Poderá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 ano, atingir 14 pontos conforme regulamentação do CONTRAN. Professor, qual que é a regulamentação do CONTRAN? É exatamente essa resolução 723, né? Bacana. Então, já falei quem que pode. Então, quem exerce o quê? Atividade remunerada, categoria C, D e E. Para instauração do processo definido no CAPT, o condutor que, no período de 12 meses, for atuado por infrações cuja soma de pontos atinja 14 pontos, poderá requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação, a participação do curso preventivo de reciclagem. Então, ele pode aí atingir o 14, ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem, né? Ok. Também fará jus ao estabelecido no parágrafo 1º do condutor que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14 pontos, no período de 12 meses, seja uma vez atuado dentro desse período e a soma dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapasse 19 pontos, né? Então, aí a outra situação bem específica, né? Ok, poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já tendo atingido a soma exata de 14 pontos, no período de 12 meses, for atuado por infração que não ultrapassem 19 pontos, né? Sendo eliminada a pontuação observada do parágrafo 6º, né? O que é o parágrafo 6º? O parágrafo 6º, a gente vai ver, ele vai zerar, né? Ele vai tirar lá. Então, aqui ele tem 14, ele recebeu aí uma atuação no período de 12 meses, mas não pode passar de 19. Passou 19 e 20 dançou, né? Para fins de instauração, análise e deferimento do processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas no requerimento do condutor ou existência de pontuação respectiva no RENASCE. Novo requerimento para o curso preventivo de reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12 meses, contados da data da conclusão do último curso preventivo de reciclagem. Então, você pode fazer um curso desse, um salvo-conduto, a cada 12 meses, né? Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, o parágrafo 6º, olha aí, a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais. Então, você zera elas aí, né? Bacana. Professor, acrescentou alguma coisa nova? Não acrescentou, na minha opinião, muita coisa nova dos nossos conhecimentos já adquiridos lá na nossa aula do CTB, artigo por artigo. Agora, professor, outro, né? Agora a gente vai falar, daqui para adiante, daqui até o final da aula, assuntos muito importantes aqui. Esse cara aqui é o quê? Agora, realmente, a gente vai falar do processo administrativo, né? Primeiro, a gente vai falar do processo administrativo da suspensão do direito de dirigir e depois a gente vai falar do processo administrativo para a cassação do direito de dirigir. Bacana? Vem comigo. Primeiro, suspensão, né? Vamos lá. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que trata essa resolução, conterá o nome, a qualificação, o infrator, as infrações, né? As infrações, com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes, né? Então, nós temos aí, tá? Então, ele vai ter que fazer um processo, então, a autoridade aí que está instaurando isso aí, ele deverá abrir esse processo administrativo. Parágrafo 1º. Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, o qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos, né? Então, vamos lá, professor, então instaurou o processo administrativo, bacana, ali estão as qualificadoras, o que é necessário para instaurar o processo administrativo,
está ali. Como é um processo administrativo, lá atrás a gente já disse para vocês que ele tem um direito à ampla defesa, tem direito ao contraditório e devido ao processo legal, né, para poder responder. Ali ele vai responder o processo, não tem as fases, né, do processo, bacana. E aí, professor, eu estou respondendo um processo administrativo para a suspensão do meu direito de dirigir. Durante você responder no processo, você já pode ser impedido dos seus direitos? Não pode. Isso que traz o parágrafo primeiro. Aqui no Brasil, somente é considerado o cara culpado depois de transitado e julgado, né? A instauração do processo far-se-á a respectiva anotação do prontuário do infrator. Então lá vai estar registrado no prontuário do infrator, que está respondendo um processo de cassação, o qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos, né? Tá certo? Então tá aí para vocês aí, esse cara aí, né? Professor, ok, tá aí, tranquilo, né? Professor, nós temos uma outra hipótese de suspensão? Sim, nós temos uma outra hipótese de suspensão do direito de dirigir, tá? Nós temos uma outra hipótese, que é o artigo lá 160 do Código Penal, né? Desculpa, do CTB. Lá no artigo 160 ele fala quando condenado judicialmente por delito de trânsito, né? Lá no artigo 160. Então, quando o cara for condenado por delito de trânsito, né? Não, isso aqui é caso de cassação, gente, desculpa, isso aqui é caso de cassação, né? Depois a gente vai falar do 160, né? Vem comigo. A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo os seguintes dados. Então nós estamos o quê? Do processo, né? Então vamos lá, só para entender o caput do artigo 10º. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-1, né? O que é o curso 2-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.